Hoje vocês vão ter dose dupla. Podem sentar? Eu falo que é dose dupla de Mário Esther. O Mário fala que não, é dose da dupla de Mário Esther. Então, ele vai dar a mensagem. Vou chamar ele. Obrigada, grupo de louvor. Vamos orar pelo Mário, pela mensagem. Deus bondoso, muito obrigado porque o Senhor é o Deus completo, é um Deus que complementa as pessoas nas suas necessidades, nas suas fortalezas e nas suas fraquezas. Então, inspira, Senhor, fortemente o Mário, fazendo com que ele esqueça o que não for de ti, mas que ele se aprofunde e fale com muita alegria o que vem de ti. Muito obrigado, Senhor, é com expectativa que esperamos escutar a tua voz, falando direto ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Hoje nós vamos falar a respeito, uma continuação, não é bem uma continuação, mas eu vou pegar um gancho. Semana passada, nós ouvimos do Marcos, uma pregação, uma mensagem de João 6, 53 a 58, Jesus, o pão da vida, que diz assim, no 54, todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Né? Então, vou pegar essa palavra-chave, a vida eterna. Né? Hoje eu vou contar então a história de alguém que, assim como nós, também estava muito interessado, né, em saber como obter a vida eterna. E ele teve a oportunidade de falar pessoalmente com Jesus, com o Mestre. Né? E essa história está no livro de Lucas 18, 18 a 30. Então, vou esperar um pouquinho para vocês abrirem suas Bíblias. Lucas 18, 18 a 30. Diz assim a palavra. Vou ler na versão NVI, tá? Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por este domingo, mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Queremos pedir que o Espírito Santo dirija este momento, que exponha a Tua palavra, Senhor, e que somente o Senhor seja glorificado através dela, Pai. Muito obrigado, Senhor. Usa esse Teu servo aqui, ó Deus, para que o Teu coração, Senhor, seja exposto, Pai,
a todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira vez que eu li esta passagem, né, eu fiquei meio frustrado, sabe? A passagem do jovem rico, né? Porque eu achava que poderia terminar melhor, poderia terminar bem, né? O jovem rico, ele poderia obedecer ao que Jesus falou, né? E fazer tudo o que ele pediu e no final ele ganhasse a vida eterna, né? Então ele ganhasse aquilo que ele estava procurando, tá? Mas, em vez disso, parece que Jesus começa pegando meio pesado aqui, né? Ele diz assim, pergunta: por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus, né? Aqui, na verdade, Jesus pegou o gancho da pergunta desse jovem, para ensinar algo muito importante e que daria fundamento para aquilo que Jesus ia instruir depois. Ou seja, o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna, né? Então, é como se Jesus dissesse assim: bom mesmo é aquele que deu os mandamentos, aquele que está querendo te ajudar, que é Deus, né? Para te ajudar a chegar, a alcançar aquilo que você está querendo. Jesus ainda diz aqui, no versículo 20, você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aqui, Jesus não diz o que ele tem que fazer para alcançar a vida eterna, ainda não falou isso. Ele está afirmando: você conhece os mandamentos. Jesus sabia que ele conhecia, Jesus sabia que ele praticava esses mandamentos, né? E que obedecer esses 5 mandamentos que Jesus falou, 5 aqui, mas Marcos e Mateus falam de mais 6 mandamentos, né? Mas aqui o Lucas ele mencionou 5. E não era o suficiente. O jovem também sabia disso. Tanto sabia que ele foi lá e perguntou para Jesus, né? Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, né? No versículo 21 diz assim: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Isso me faz refletir o que muitas pessoas, assim, eu já ouvi, né, dizendo, sabe, que não precisam de Jesus. Eu não preciso disso, eu não preciso de religião, eu não preciso, né, porque eu não mato, né, eu não roubo, não faço nada de errado, eu tenho tudo que eu quero. Essas pessoas consideram-se autossuficientes, né, e acham que não precisam de Deus. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi falar, já falaram isso para mim, né? Eu diria para essas pessoas que talvez elas estejam certas. Elas estão certas, né? Não é necessário nada além daquilo que elas têm hoje para viver esta vida que dura só até a morte. Não precisa de mais nada. Elas já têm tudo. Já têm o suficiente. Porque elas querem viver somente até a sepultura. Até o dia da sepultura. Mas não é isso que o jovem rico estava querendo. O jovem rico estava indagando porque ele estava interessado em algo mais, né? Ele quer saber como alcançar a vida eterna, porque é algo mais além do que esta vida pode oferecer, né? Deus colocou um senso de eternidade no nosso coração, no coração de todo homem. A gente tem que perceber isso, né? Nós queremos ter uma vida longa, queremos viver bem. Nós temos medo de, muitas vezes, de encarar algo que encurte a nossa vida, né? E Deus, nos dá a chance de viver essa vida após a morte. Ele nos dá a chance de viver a vida eterna. E essa chance de viver desde agora, desde já. Obedecer à lei
da vida, como o jovem rico, né, estava fazendo, ó, isso aqui eu já sei, eu já faço, né? Então, obedecer a lei para a vida eterna não é obra dele, não é obra nossa, não é obra do jovem rico, mas é obra do Espírito Santo na nossa vida, né? E não é mérito de nenhum de nós obedecermos esses mandamentos, tá? Relembrando o Êxodo 20, eu queria relembrar com vocês, que são os 10 mandamentos, né? O primeiro que diz assim: não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti outro ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, esse é outro mandamento, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. E vamos lá para o outro mandamento já. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence, nem o carro do outro, nem a casa do outro, né, nem a esposa do outro, nem o que ele tem. Não cobiçarás essas coisas. A reflexão que eu queria colocar aqui, nesse momento, está sendo pesado para você obedecer a algum desses mandamentos? Continuando lá, versículo 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Agora sim, Jesus está falando para o jovem rico. É isso que você tem que fazer para alcançar a vida eterna. Ele diz assim: apenas uma coisa, e é a mais difícil, né? Uma coisa e a mais difícil para esse jovem rico. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Eu confesso que, para mim, né, esse versículo me pegou de jeito, né? Pegou de jeito. Porque, mesmo eu não sendo rico, eu não faria isso. Sinceramente falando, eu não faria, né? Será que Jesus não tem um caminho alternativo, né? Será que Jesus não queria dizer outra coisa? Será que não tem uma outra mensagem por trás disso que fosse mais leve, né? Que fosse mais fácil de seguir? Será que Jesus não estava querendo só dar um susto nesse jovem rico? O que afinal Jesus queria dizer com venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus? Depois venha e siga-me. O que será que Jesus quis dizer com isso? Eu vou explicar. Jesus quis dizer, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. É isso que Jesus queria dizer a ele, a esse jovem rico, né? Porque Jesus conhecia o coração desse jovem rico, né? Conhecia o seu amor pelo dinheiro, seu amor pelo mundo, né? E a riqueza que ela oferece. Essa ordem que Jesus deu a ele, se
o jovem rico cumprisse, seria uma evidência de que ele obedeceu, de que ele fez a coisa certa, né? E, ok, mas e qual seria a coisa certa que ele tinha que fazer, né? A coisa certa que ele tinha que fazer é obedecer ao primeiro mandamento, daqueles 10, né, que nós relembramos aqui, que é obedecer, que é não ter outros deuses diante de mim. Só faltava isso. Esse era o primeiro passo que ele tinha que dar para o jovem rico. Não ter outros deuses diante de mim, diante de Deus. Poderíamos repetir essa ordem com um mandamento. Falta-lhe ainda uma coisa: amar a Deus mais do que as riquezas. Eu entendo a decisão desse jovem rico. Eu conversei com um parente, né, há pouco tempo, e ele está na fase de prestar vestibular. Perguntei para ele, que carreira você quer seguir, né? Aí eu falei, olha, eu quero uma carreira que dê dinheiro. Ok, mas o que você gosta? Né? Eu não sei o que eu gosto. Eu quero uma carreira que dê dinheiro, né? Ok, né? E eu não censurei o que ele falou, tá? Nem o que o desejo dele, né? Por quê? Porque eu era exatamente como ele. Eu pensava exatamente como ele. Eu tinha que conseguir um emprego, né? Eu tinha que estudar, conseguir um emprego para ganhar dinheiro, para ser rico, né? Para ter uma boa família, uma boa casa, ter sucesso, né? Ser exemplar, né? Para a família, para as outras pessoas. E eu tive tudo isso, eu pude experimentar tudo isso, mas eu não tive satisfação nenhuma experimentando tudo isso, né? A culpa seria dos pais, né? Não. Eles também sofreram essa pressão, tanto quanto eu sofri. Essa pressão é do mundo sobre nós, né? A gente faz escolhas influenciadas pela nossa natureza, a necessidade que nós temos, né? Por este mundo e pelo diabo que orquestra esse mundo, tá? Então, por isso, seguir a Jesus, ser discípulo dele, é renunciar a essas coisas. Renunciar à carne, renunciar ao mundo e renunciar ao diabo. Como o jovem rico não fez isso, tá? Ele não renunciou. Olha o que aconteceu, versículo 23, diz assim, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico, né? No versículo 24, vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu já ouvi uma explicação, né, a respeito disso, de que esse buraco da agulha era um portão pequeno na muralha de Jerusalém, e que não passava um camelo de tão pequeno que ele era, esse portão. Mas isso não é verdade, né? Isso são suposições. O que Jesus diz aqui é exatamente o que ele disse. É difícil aos ricos entrar no reino de Deus, mas não é impossível. Nós vamos ver lá para frente por quê. Explicar que o buraco da agulha é o nome de um portão pequeno na muralha lá de Jerusalém, enfraquece o que Jesus falou, porque realmente é muito difícil, No versículo 26 diz assim, os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Aí Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos fraquezas, pode ser até o dinheiro, pode ser a riqueza, né? Mas que não conseguimos superar com as nossas próprias forças, pode ser vícios. Precisamos dessa graça de Deus, porque é impossível aos homens.
superar isso sozinhos, né? Mas é possível para Deus. É possível. Deus quebra as correntes que enfraquecem a gente, né? Deus quebra, e essas correntes que podem ser vícios, que nos prendem aos vícios, né? Que nos prendem à riqueza, enfim, e nos prendem a outras coisas que controlam as nossas decisões, que não é o próprio Deus, tá? Aqui eu queria fazer mais uma reflexão. Há alguma fraqueza na sua vida que está impedindo você de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? No versículo 28, continuando, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Pedro era um pescador, né? Possivelmente ele tinha um barco, tinha rede, acho que ele tinha uma casa, né? Dizem que, acho que ele tinha uma esposa também, né? Porque ele ficou revoltado porque Jesus curou a sogra dele, né? Não sei. Eu acho assim, ele tinha família, né? Então ele tinha bens, mas não muito quanto o jovem rico. Porque o jovem rico, ele tinha muito mais. Só que Pedro, ele tinha muito a dar como pessoa, como discípulo de Jesus. Muito, muito. Ele abundava, né? Ele tinha uma vida abundante. Pedro renunciou a tudo que ele tinha para seguir a Jesus, mas ele viveu essa vida abundante, né? Com muitos frutos. Nada faltou ao Pedro, né? E até perseguição, né, ele pôde experimentar e desfrutar da graça de Deus quando ele foi preso, né? E também outras tribulações pelo qual ele passou. Então, essa é a característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. Vida abundante em todas as áreas da sua vida. Você tem vivido essa vida abundante? Há algo na sua vida que você precisa renunciar ainda? O que ainda te falta para viver uma vida abundante para hoje e garantir a vida eterna para o seu futuro? Vamos orar? Querido Deus, agradecemos a palavra e as reflexões que nos trazem. Ó Deus, reconhecemos que também temos fraquezas e que precisamos de Ti, porque o que é impossível para nós, o que nós já tentamos com nossas próprias forças e não conseguimos, somente é possível para Ti. Então, Senhor Deus, entregamos nas Tuas mãos, renunciamos, ó Pai, a tudo o que nós precisamos renunciar para sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos encerrar com a bênção, mas antes vamos ficar em pé e cantar ao que está sentado. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus Pai, ajuda-nos, Senhor, a procedermos não como o jovem rico, mas como pessoas maduras que sabem escolher, sabem discernir e, quando for necessário, decidir, que a gente decida pelo Senhor te amar de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.